uma pérola azul acinzentada na imensidão do universo estrelado. Essa é a Terra. Ela é cobiçada por vários deuses do Olimpo. Atena, a deusa da guerra, jurou proteger a humanidade ameaçada pela luxúria dos deuses. Ao seu lado sempre aparecem bravos guerreiros, sendo seus cavaleiros que a protegem usando os poderes lendários herdados das 88 constelações. Seus socos podem rasgar os céus e seus chutes abrem fendas na terra. Ao longo das gerações, suas façanhas forjaram mitos e lendas. Agora a Terra está novamente em perigo, e sempre que o perigo se aproxima, a deusa Atena reencarna entre os humanos, e desta vez foi na forma da jovem Saori Kido. Para apoiá-la em sua luta, uma nova geração de guerreiros partiu em busca das armaduras sagradas que lhes era destinado. Eles são chamados de Cavaleiros de Atena. Na esperança de reencontrar sua irmã mais velha, Seiya suportou o difícil treinamento que recebeu no santuário, que é a casa dos Cavaleiros de Atena na Grécia. Despertando seu cosmo, a fonte de energia dos cavaleiros, ele derrotou todos os seus adversários, sob os olhos do grande mestre. Assim conquistou a armadura de bronze de Pégaso. Inspirado pela sabedoria do mestre ancião e pelo amor de Shunrei, Shiryu conseguiu inverter o curso da Cachoeira dos 5 Picos de Rosan, na China, dessa forma revelando a armadura de bronze de dragão, sua constelação protetora. Graças à intervenção de seu irmão mais velho Ikki, Shun não precisou ir para a terrível Ilha da Rainha da Morte. No entanto, a Ilha de Andrômeda, para onde ele foi enviado, dificilmente é a mais branda. Após um treinamento rigoroso, ele sai vitorioso da aprovação do sacrifício. Após isso, recebeu a armadura de bronze de Andrômeda, que possui as suas lendárias correntes. Já Yoga teve que resistir ao clima gelado da Sibéria, e é neste mesmo lugar que se encontra sua mãe, que descansa eternamente nos destroços de um navio no fundo do mar gelado. Com sua força de vontade e treinamento, ele finalmente destrói a geleira eterna e liberta a armadura de bronze do cisne. Após treinarem nos 4 cantos do mundo, os Cavaleiros de Bronze são reunidos para se enfrentarem em um torneio chamado de Guerra Galáctica. Esse foi um torneio nunca antes visto, e seu prêmio era a grandiosa armadura de ouro de Sagitário. O torneio foi transmitido para todo o mundo. Grandes batalhas aconteceram, porém dos 10 combatentes, um deles não quis fazer parte deste show. Esse é Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Ikki, que foi para a Ilha da Rainha da Morte, teve um treinamento à base do ódio e teve que matar seu mestre Guilt para obter a armadura de Fênix. Movido por ódio e vingança, ele voltou ao Japão com a firme intenção de eliminar todos os Cavaleiros de Bronze. Em um combate muito acirrado, Seiya conseguiu derrotá-lo com a ajuda da armadura de ouro e seus amigos. Derrotado, Ikki se lembra do irmão mais velho protetor que era e se arrepende de seus crimes antes de morrer. No entanto, quando Seiya e os outros enfrentam os Cavaleiros de Prata, enviados ao Japão pelo grande mestre do santuário, Ikki milagrosamente renasce das cinzas, e desta vez usa sua vida para lutar ao lado de Atena e de seus irmãos de bronze. E esse renascimento inesperado irá desencadear uma guerra imprevisível contra um novo inimigo. Somos levados até a mansão da Fundação Graad no Japão. Vemos Tatsumi e Kiki conversando. O mordomo de Saori Kido dizia: "Ótimo, o trabalho de restauração está quase concluído. Em breve não haverá mais vestígios dos ataques lançados pelo santuário e seu infame grande mestre." Kiki responde que teria sido mais rápido reparar a mansão usando a telecinese, e Tatsumi diz que tudo voltará ao normal, assim como ele prometeu para a senhorita Saori. Kiki pergunta se Tatsumi estava falando sozinho, e é nesse momento que o mordomo percebe que Saori não estava mais ao seu lado. Kiki diz que ela havia saído há algum tempo, na direção do lago, onde fica o espaço dedicado à deusa Atena. Saori segura em suas mãos o capacete da armadura de Sagitário, e na sua frente vemos a estátua de Atena, que segura uma lança e um escudo. Saori observava a estátua e dizia: "Esse é o meu destino. Eu sou a reencarnação de Atena, a deusa da guerra. Ao lado de meus cavaleiros, sou a responsável por defender este planeta do ataque das forças do mal." Mas
Eu sou realmente digna de ser a pacificadora da terra? Será que eu sou capaz de cumprir tal destino? Nesse momento, alguém responde Saori dizendo: eu não tenho dúvidas. A deusa se vira e fica surpresa ao ver que Seiya estava ali. Saori pergunta: Seiya, o que faz aqui? Não deveria estar no hospital curando as suas feridas? O cavaleiro então responde: meu papel é te proteger e não descansar. Saori, no auge da batalha contra os Cavaleiros de Prata, eu senti a força reconfortante de seu cosmo divino. Se ainda estou vivo, foi graças a você. Seiya se lembra de quando se feriu ao pular de um penhasco junto de Saori. Na ocasião, o Cavaleiro de Prata, Jamian de Corvo, tentou sequestrar Athena. O Pégaso a protegeu, porém após se machucar, ele ficou inconsciente e nesse momento Saori despertou seu cosmo divino para mantê-lo seguro. Seiya dizia: agora eu já entendi, você realmente é a reencarnação de Athena e eu sou um cavaleiro que irá sempre defender você. Saori agradece ao Seiya, porém de repente alguém interrompe aquela conversa dizendo: então você é a reencarnação de Athena? 4 guerreiros misteriosos aparecem nesse lugar. O guerreiro de cabelos e armadura vermelha dizia: não esperávamos encontrar você tão rápido. Nos poupou de perder um tempo precioso. Com isso, poderá responder a nossa pergunta sem demora. Athena, onde está o Cavaleiro de Fênix? Saori fica surpresa com essa pergunta. Ela não sabia quem seriam aqueles guerreiros e pergunta o que eles querem com Ikki. Seiya percebe que o cosmo deles são muito agressivos e avisa que se tentarem alguma coisa, irão sentir a força de seus punhos. O homem de vermelho então dizia: mas que rude, estigmas, se livrem desse arrogante. Nesse momento, um dos guerreiros mascarados que o acompanhavam diz: eu cuido desse arrogante, senhor. Vou matá-lo rapidamente com a ponta de meu ponteiro. O estigma então pega sua lança que possui a forma do ponteiro de um relógio. Ele avança na direção de Seiya que dizia: eu avisei, me dê sua força, Pégaso. Meteoros de Pégaso. Seiya, mesmo sem utilizar uma armadura, queima seu cosmo e dispara o seu golpe de meteoros. Os socos em forma de meteoros atingem todo o corpo do estigma, destruindo assim a sua armadura. O inimigo cai no chão e Seiya pergunta: e aí, quem será o próximo? O homem de cabelos vermelhos então se aproxima e faz uma pergunta: você disse Pégaso, não foi? Então foi você quem derrotou o Cavaleiro de Fênix antes que ele voltasse à vida. Interessante. Vamos ver como você se sai contra mim, Drachme. Mas já te aviso, eu sou muito mais poderoso do que os estigmas. Seiya concentra o cosmo em seu punho e responde: eu não quero saber. Sinta a força dos meus meteoros. O Cavaleiro de Pégaso avança com um soco poderoso, mas Drachme também concentrava seu cosmo vermelho em uma das mãos. Ele consegue se esquivar do soco de Pégaso e diz que Seiya é muito lento. Nesse instante, Drachme acerta o peito de Seiya com o seu cosmo vermelho. Esse é o seu ataque chamado Lepta Temporis, conhecido como os últimos minutos. Seiya é arrastado pelo chão e acaba sendo jogado para longe. Saori grita o nome de Seiya, porém o cavaleiro cai próximo ao lago, enquanto Kiki e Tatsumi se aproximam. Seiya dizia em pensamentos: incrível, ele é tão rápido que nem o vi se mexer. Tatsumi tenta se aproximar de Saori, porém um dos estigmas o impede de avançar. Kiki tenta ajudar o Seiya e pede para que o cavaleiro se levante, mas Drachme dizia: decepcionante, estigmas, vou deixar vocês acabarem com o Pégaso e esses outros dois também. Não quero que mais ninguém atrapalhe a minha conversa com Athena. O estigma que havia recebido o golpe de Seiya se levanta mais uma vez, acatando as ordens de Drachme e dizendo que ele mesmo acabará com Seiya. Porém o estigma de cor azul diz que o amarelo teve a sua chance de acabar com o Pégaso, por isso agora seria a sua vez. O estigma aponta sua lança para o cavaleiro caído e diz: morra, Pégaso. Porém, antes que pudesse perfurar o peito de Seiya, algo acontece. A água do lago começa a subir em direção do céu.
O estigma, sem saber, se perguntava o que estava acontecendo. Ele tenta se proteger, porém nesse momento percebemos que Shiryu de dragão estava ali. Ele dizia: a força do dragão é capaz de reverter o fluxo da cachoeira de Rosan, e por ter ousado se levantar contra meu amigo, você conhecerá o meu poder. Cólera do dragão. Shiryu ataca com o cólera do dragão e derrota o inimigo. O estigma amarelo então avança dizendo: você é o famoso dragão que ficou cego para salvar os seus amigos, só que agora você irá perder mais do que a visão. De repente, o estigma se assusta. Ele sente o seu corpo congelar. Não consigo mexer as minhas pernas. Suas pernas ficam presas no chão, repletas de gelo. A camada congelante começa a subir e então cobre todo o seu corpo. Se aproximando, o Cavaleiro Yoga de Cisne dizia: o frio que está sentindo é o do ar siberiano. Essa bela neve que está caindo como cristais é chamada de pó de diamante. E nesse instante o inimigo se desfaz em 1000 pedaços. Tatsumi fica feliz ao ver que os Cavaleiros de Bronze finalmente chegaram. Porém o estigma que restou segura o velho careca como refém. Ele dizia: não se aproximem ou eu mato esse mordomo. Shiryu e Yoga ignoram o estigma e vão na direção de Drachmi. Shiryu dizia: não é você que nos interessa, mas sim o seu mestre, e de qualquer forma, você já está morto. O estigma não entende aquelas palavras vindas de Shiryu, mas de repente várias correntes aparecem e prendem o inimigo. Quem chega ali é Shun, o Cavaleiro de Andrômeda, que dizia: essa é a corrente de Andrômeda. Shun derrota o estigma facilmente. Saori fica feliz ao ver Shiryu, Yoga e Shun ali presentes. Seiya se levanta sorrindo ao ver os seus amigos e Kiki também estava feliz. Drachmi pergunta se os três também estariam a serviço de Athena e Shiryu ordena para que o inimigo se afaste de Saori. Drachmi diz que nenhum dos três parece ser o Cavaleiro de Fênix. E Shun responde: eu não sei o que você quer com o meu irmão, mas ele é um de nós agora, deixe ele em paz. Drachmi concentra o seu cosmo vermelho nas mãos e dizia: entendo, vocês não irão me dizer nada, são inúteis assim como Seiya, e nesse caso receberão o mesmo destino que ele. Drachmi se prepara para atacar e Shiryu diz para seus amigos ficarem atentos. Drachmi então avança: você será o primeiro dragão, Lepta Temporis. Shiryu se prepara e diz: o escudo do dragão é o mais sólido que existe, seu ataque não surtirá efeito. Mas Drachmi responde: seu escudo pode ser bom, porém você é muito lento. O Cavaleiro de Dragão não consegue se proteger a tempo e acaba sendo atingido pelo ataque de Drachmi. Shiryu cai de joelhos e o inimigo se prepara para arrancar a sua cabeça. Ele dizia: já que ainda se recusa a me contar sobre o Fênix, então morra, dragão. No último momento, a corrente de Andrômeda segura o seu braço e Shun dizia: já basta, solte o Shiryu. Drachmi joga Shiryu no chão e diz para Shun e Yoga: podem vir os dois juntos, isso não vai mudar nada. Drachmi avança mais uma vez. Vocês não conseguem acompanhar a minha velocidade. Eu não quero perder mais tempo com vocês. Com apenas um golpe, Drachmi consegue atingir os dois Cavaleiros de Bronze. Andrômeda e Cisne caem no chão. À frente de Drachmi, os três Cavaleiros de Bronze agora estão caídos. Drachmi derrota os Cavaleiros de Bronze, Shun, Shiryu e Yoga. Ele se aproxima de Saori e diz: certo, agora que finalmente estamos sozinhos, Athena, eu exijo uma resposta. Você vai me dizer onde está o Cavaleiro de Fênix, querendo ou não. Meu senhor sabe ser paciente, mas não partilho da mesma virtude. Drachmi concentra seu cosmo vermelho na mão, porém quando se aproxima de Saori, de repente ela emana um cosmo dourado. Drachmi se assusta e Saori dizia: Drachmi, eu não sei a quem você serve, mas você ouviu meus cavaleiros, e que é um dos nossos, e eu não vou deixar você ir atrás dele, se eu tiver que enfrentá-lo, para que assim entenda que assim seja. Drachmi avança com seu cosmo vermelho e diz: acha mesmo que o seu cosmo divino irá te proteger dos meus golpes? Se esqueceu que o seu corpo é o de uma mera mortal, mas eu a farei se lembrar.
Drachme tenta atacar Athena, porém quando estava perto de acertá-la, o seu golpe é interceptado por Seiya, que finalmente veste sua armadura de Pégaso. Drachme fica surpreso e Seiya dizia: "Não se atreva a tocar na Saori." Ele concentra seu cosmo no punho e dispara os meteoros de Pégaso. Drachme é pego pelo ataque. O inimigo é jogado para longe e Seiya dizia: "Agora podemos lutar de igual para igual, porque agora eu estou com a minha armadura." Drachme, ferido, pergunta como a armadura de Seiya chegou até ali. E o cavaleiro responde que Kiki é o aprendiz do lendário reparador de armaduras, o Mude Jamiel. E assim como seu mestre, Kiki também tem o dom da telecinese e a usou para trazer a minha armadura até aqui. Kiki estava lisonjeado e Drachme dizia: "É muito cedo para comemorar, Pégaso. Você me surpreendeu, eu admito, mas estar com sua armadura não fará você se igualar a mim." Seiya, porém, responde: "Mas eu já descobri o segredo de seu ataque. Você é capaz de perturbar os sentidos do seu oponente, fazendo parecer que eles pararam no tempo, mas na verdade são seus ataques que possuem uma velocidade incrível, superior até mesmo à dos Cavaleiros de Prata. Mas se eu elevar o meu Cosmo ao limite, poderei ser capaz de te acompanhar. Exploda, Cosmo!" Seiya eleva o seu Cosmo até o nível mais alto. O Cosmo de Seiya fica dourado e até mesmo Shun fica surpreso com isso. O capacete da armadura de Sagitário começa a ressoar com o Cosmo de Seiya. Shun dizia: "Como isso é possível? O Cosmo de Seiya ficou dourado e vejam, a armadura de Sagitário está ajudando ele, assim como foi na batalha contra o meu irmão. Mas como? Deve ser graças ao Cosmo de Athena." Drachme fica surpreso, ele não consegue acreditar que aquilo esteja acontecendo. Seiya então avança com todo o seu Cosmo dourado, concentrado no punho. Ele dizia: "Armadura de ouro de Sagitário, me permita ultrapassar a velocidade dos Cavaleiros de Prata e chegar até mesmo na velocidade de um Cavaleiro de Ouro." Seiya dispara os seus meteoros de Pégaso, porém agora eles estavam dourados. O Cavaleiro de Pégaso teria chegado próximo da velocidade da luz. Ele atinge o inimigo. Drachme tem sua vestimenta feita em pedaços pelo impacto. Shiryu, Shun, Yoga, Kiki, Tatsumi e Saori observavam a vitória do Pégaso. Drachme cai no lago e Shun dizia: "Seiya, você conseguiu. É inacreditável. Seu Cosmo literalmente se fundiu com o da armadura de ouro." Seiya também estava surpreso. "Sim, eu a senti me ajudando como foi na batalha contra Ikki." Porém Saori revela que ainda não acabou. Ela sente um novo Cosmo se aproximando, um Cosmo ainda mais poderoso do que o de Drachme. Um símbolo em forma de relógio aparece na água do lago e de repente a água se transforma em um cavalo. Em cima desse ser, vemos um novo inimigo que segurava Drachme nos braços. E esse homem misterioso diz que Athena estava certa. Seiya pergunta quem seria essa pessoa e o homem responde: "Eles me chamam de a última luz do dia, Arctos de Kelp, uma das 12 horas." Arctos era superior a Drachme. Ele possuía cabelos prateados e um olho vermelho. Drachme recobra a consciência e chama o nome de seu senhor Arctos. Porém a última luz do dia responde: "Drachme, você enlouqueceu. Um simples lépita como você veio ao Japão e se atreveu a atacar a filha de Zeus. Eu peço desculpas, Athena. O deus que sirvo nunca teve a intenção de prejudicá-la. Ele admira muito os deuses do Olimpo, por isso apenas o Cavaleiro de Fênix é o nosso objetivo." Athena, porém, responde: "Arctos, quem quer que seja seu deus, avise-o que ir atrás de Ikki é como ir atrás de mim. Se ele quiser machucar o Ikki ou qualquer um de meus cavaleiros, ele me encontrará em seu caminho." Arctos responde que as palavras de Athena são uma honra, mas isso não muda nada. O futuro do Fênix ameaça o de meu mestre. Precisamos eliminá-lo o quanto antes. Adeus, Athena. Arctos some junto de Drachme em meio à água do lago. Os cavaleiros ficam confusos. Yoga se perguntava quem são aquelas pessoas. Não estavam atrás da armadura de ouro, então eles não eram enviados do santuário. Shun diz que o que te preocupa agora é o motivo pelo qual eles querem tanto ir atrás do Ikki. Seiya notou que aquele homem citou um outro deus. E Athena, em pensamentos, chega a uma conclusão. Um deus que
que seus guerreiros são horas. Não me diga que esse é. Enquanto isso, nos 5 picos antigos de Rosan, Doku abre os seus olhos. O velho mestre ancião percebeu uma perturbação no cosmo de Atena, como se fosse a sombra do medo. Ele dizia: infelizmente, temo que seja justificado. O mais implacável de todos os deuses do panteão, aquele cujas garras não poupam ninguém, acaba de decidir entrar no curso normal da história. Consigo enganar o deus do tempo graças ao Misofetamenos, o dom de Atena que permite que o meu coração bata apenas 100.000 vezes por ano. No entanto, um dia eu também vou acabar me tornando seu escravo novamente. Shunrei então se aproxima e pergunta: mestre ancião, o Shiryu está em perigo? O velho mestre acredita que sim, seu discípulo Shiryu pode estar correndo perigo, porque o novo inimigo que os cavaleiros de Atena terão que enfrentar é impossível de deter, assim como o fluxo da ampulheta da vida. Ele é o mestre das 12 horas, o senhor que reina sobre o tempo, o deus Cronos. Nesse instante somos levados até o templo de Cronos. O seu santuário em ruínas possui uma grande escadaria. No topo vemos o templo do deus do tempo e pedras flutuantes que ficam em volta do local, além de uma estátua com a aparência do deus do tempo que cobre metade daquela montanha. Adentrando o grande templo de Cronos, vemos Arctos. Ele chega até um grande salão e fica de joelhos. Ao seu lado vemos uma pequena caixa com um selamento. Arctos dizia: Vossa Majestade Cronos, cumpri minha missão, essa urna agora é sua. Na frente do guerreiro vemos Cronos, que admirava um gigantesco quadro que representava os 12 deuses do Olimpo. Cronos dizia: Arctos, você é uma das horas mais próximo que está aos meus serviços, e sabe a admiração que tenho pelos 12 deuses primordiais do Olimpo. Você, melhor do que ninguém, também sabe o quanto eu desejo e mereço me tornar igual a eles, sendo o 13º deus do Olimpo. Estou certo? Arctos responde que sim, Majestade, eu vivo para ajudá-lo a tornar esse objetivo realidade. Cronos pergunta se isso era mesmo verdade. Então me diga, Arctos, como você ousou cometer esse erro? Cronos estava furioso. Em suas asas vemos o erro ao qual ele se referia, o ataque de Dracme a Atena e seus cavaleiros. Cronos utiliza seu cosmo, e o deus que parece ser feito de pedra impõe a sua fúria sobre Arctos. O guerreiro fica imóvel ao ser contido pelo cosmo de Cronos. De joelhos, ele não sabia como se redimir, e Cronos se aproxima dizendo: além do seu lepta se atrever a atacar Atena sem permissão, você também interveio para salvá-lo em vez de abandoná-lo ao destino. O Fênix deveria morrer sem que ninguém soubesse quem havia dado a ordem. Por sua causa, agora, Atena imagina que eu, Cronos, quero enfrentá-la. Logo eu, que reverencio seu pai, agora Atena irá ficar alerta e pode até ordenar um ataque contra mim para proteger o Cavaleiro de Fênix. Arctos então fala que reconhece o seu erro e implora pelo perdão de sua majestade Cronos. Porém ele pergunta como um simples cavaleiro de bronze poderia atrapalhar os objetivos de um deus como seu senhor. E nesse instante Cronos revela o motivo. É porque o Cavaleiro de Fênix está prestes a se tornar a reencarnação de Hades, o imperador do inferno. Vemos então nas asas de Cronos uma imagem do futuro, onde Ikki foi possuído por Hades. O Cavaleiro de Fênix agora trajava as sapures do deus do submundo, além de empunhar a espada amaldiçoada. Cronos dizia: desde os tempos mitológicos, a cada 250 anos, Hades e Atena lutam entre si. A vitória de Atena é necessária para que a Terra permaneça na luz. Até agora, Atena sempre venceu, mas li nas correntes do tempo que é Hades e não Atena quem vencerá a próxima Guerra Santa. Sua serva Pandora, cansada de seus fracassos passados, decidiu mudar de estratégia. Em vez de usar o coração mais puro que Hades sempre escolhe para ser seu hospedeiro, Pandora decidiu que o guerreiro mais poderoso seria o melhor dessa vez. Então ela escolheu o Ikki, o primeiro e único Cavaleiro de Fênix. Vemos que agora a história seria mudada. Ikki, quem recebeu o colar de Pandora, o Cavaleiro de Fênix, será possuído pelo deus do submundo. Mas Cronos continuava: reencarnado neste homem implacável, Hades alcançará o grande eclipse final e mergulhará não apenas a Terra, mas também todo o Olimpo nas trevas eternas. Esse perigo preocupou até mesmo o rei dos deuses, Zeus. Ele prometeu me tornar um olimpiano se eu impedisse o grande eclipse final.
então pacientemente trabalhei nas sombras para que Fênix fosse eliminado por seus próprios irmãos, os Cavaleiros de Atena. Nesse momento percebemos que Cronos foi um dos responsáveis por influenciar Ikki em seu confronto contra os Cavaleiros de Bronze. Cronos dizia, mas por uma reviravolta inexplicável do destino, ele recentemente voltou à vida e o futuro dos deuses do Olimpo permanece envolto em escuridão. No entanto, ainda há uma esperança nessa urna que você me trouxe. Arquítus diz que agora compreende os planos de sua majestade, e Cronos dizia, eu consegui convencer Hefesto, o deus ferreiro, a me dar uma ajuda. Essa urna contém o mais precioso dos metais de sua forja, o oricalco, o lendário metal do Olimpo. Nesse momento, Cronos quebra o selo que envolve a urna e de dentro dela sai um fio dourado que flutua até as mãos do deus do tempo. Ele então envia esse fio até a palma da mão de seu servo e diz, Arquítus, pegue esse fio de oricalco e leve-o imediatamente para as 3 moiras, como tecelãs do destino, que elas destruam o futuro do Cavaleiro de Fênix, de uma vez por todas. Arquítus acata as ordens de sua majestade. A lua cheia ilumina o céu noturno. Somos levados até a mansão Kido, onde Saori conversava com seus cavaleiros. Seiya pergunta se Atena acha mesmo que é aquele deus quem está por trás de tudo isso, e a deusa Atena acredita que sim. Segundo a mitologia, Cronos é o deus do tempo que governa as 12 horas, e Arquítus é um desses 12. Shun dizia, mas parece que ele não queria a vida de Atena e nem a armadura de ouro. Apenas a vida do meu irmão parece interessá-lo. Seiya pede para Shun não ficar preocupado. Seu irmão é o mais forte entre nós. Ele não vai ser derrotado por ninguém, pode acreditar. Saori diz que talvez isso seja verdade, porém ela sente que a vida de Ikki está correndo um grande perigo. Precisamos chegar até ele o mais rápido possível. Seiya fala que eles precisam saber onde Ikki está. Nem sabemos se ele ainda está no Japão. Shiryu diz que eles não podem perder tempo e devem procurar por ele. Saori acredita que Ikki pode ter voltado para a Ilha da Rainha da Morte, porém Yoga revela que sabe onde o Fênix está. Ele deve ter ido para a Ilha Canon. Seiya pergunta por que ele iria para a Ilha Canon. E Yoga responde, quando nos encontramos pela última vez, Ikki ainda estava tendo problemas com seus ferimentos, então eu contei a ele sobre o vulcão desta ilha, um lugar onde os cavaleiros feridos vão recarregar as suas energias antes de travar uma nova batalha. Os cavaleiros então entendem a suspeita de Yoga e decidem começar sua busca pela Ilha Canon. Vemos Ikki de Fênix andando em direção do vulcão daquela ilha. Vemos algumas ruínas que circundam aquele lugar. E de repente 2 lanças em forma de ponteiros são arremessadas e acertam o solo próximo do pé de Ikki. Ikki pergunta quem estava ali, e então o inimigo se revela. Aqueles eram estigmas do exército de Cronos, os soldados mais fracos que servem a esse deus. Eles diziam, Cavaleiro de Fênix, a sua hora chegou, então quer dizer que veio se curar no vulcão? Que pena que você está ferido, será muito mais fácil derrotar você, especialmente porque está sozinho, sem seus companheiros para te ajudar. Ikki responde que não precisa de ninguém cuidando dele. Os estigmas concordam que isso é verdade, você é um lobo solitário, que gosta de andar sozinho. Ikki sorri e diz estar sozinho por opção, já os estigmas são numerosos por covardia. Os servos de Cronos respondem, seu idiota, sabia que somos os estigmas e servimos ao deus Cronos, não temos medo de você, chega de conversa, morra Fênix. Os estigmas partem para o ataque e vão na direção do Cavaleiro de Fênix. Eles usavam armas como lanças, nunchakus e shurikens. Porém, Ikki permanece imóvel e ao abrir seus olhos, ele dizia, bando de idiotas, vocês não são páreo para mim. Ikki ataca com seu poderoso golpe a ave Fênix. Os estigmas são atingidos pelo poderoso bater de asas da Fênix. Um golpe incandescente que consegue destruir facilmente os seus adversários. Os estigmas sem vida caem no chão, e Ikki observando isso dizia, vocês são os guerreiros de Cronos? Mas que patético, mesmo com um braço ferido, vocês não deram nem para o cheiro. Um dos estigmas, porém, responde, não pense que se safou, seus verdadeiros assassinos estão chegando.
Ikki fica surpreso com essa afirmação do inimigo, e de repente, vários fios se aproximam do cavaleiro e prendem o seu corpo. Ikki se perguntava o que era aquilo, de onde esses fios estão vindo. Os fios saíam de uma espécie de portal dimensional, e de repente, 3 vozes femininas também são ouvidas. Elas diziam: encontramos você, Ikki de Fênix, o cavaleiro que renasce das cinzas. Mas isso acaba agora. Minhas irmãs e eu eliminaremos o seu destino. Ikki começa a ser arrastado para dentro do portal, porém o cavaleiro dizia: ninguém decide o meu futuro além de mim. As mulheres perguntam se ele acreditava mesmo nisso. Nós provaremos que você está errado em nosso mundo Erebus. Dentro do portal, Ikki se viu arrastado para um mundo cinzento. Aquele lugar em ruínas se chamava Erebus. O cavaleiro se perguntava o que era aquilo. Esse é um mundo de pesadelos. As inimigas então respondem: Cavaleiro de Fênix, você está atualmente no mundo dos sonhos e do destino. É aqui na teia dos sonhos que passado, presente e futuro se entrelaçam. Olhe para todos esses fios ao redor. Nós os tecemos com nossas mãos. Cada um deles representa o destino de um ser humano, desde a infância esperançosa, sua vida adulta de desespero e, por fim, o momento fatídico da sua morte. Aqui está o seu próprio fio da vida, Fênix. Ikki nesse momento tem contato com vários momentos de sua vida, sendo passado, presente e futuro. Ele relembra sua infância quando protegia Shun, relembra a morte de Esmeralda, a batalha contra Seiya e também seu futuro como receptáculo de Hades. As inimigas então finalmente aparecem e dizem: por alguma razão você tenta fugir de nossa vontade, mas não se preocupe, graças a nossas auras vamos consertar isso diretamente. Ikki fica surpreso e pergunta o que elas queriam dizer com auras. De repente, 3 armaduras aparecem sob cada uma daquelas mulheres, e uma delas dizia: Aura é o nome da proteção usada pelos 12 guerreiros mais poderosos a serviço de Cronos. De repente vemos os fios do destino que mantinham aquele mundo em ruínas. Os fios seguravam as construções destruídas que flutuavam pelo local. As moiras então revelam que as auras são banhadas pela micropoeira de Erebus. Elas nos permitem escapar da passagem do tempo, já a sua armadura não tem essa habilidade. Cavaleiro, veja como está a sua cor. Nesse momento Ikki se assusta, a sua armadura de Fênix estava completamente cinzenta. As mulheres revelam que a armadura de bronze ficou assim porque está inerte. Nenhuma armadura pode viver no mundo atemporal de Erebus, exceto as nossas auras, é claro. De repente as auras se desmontam e vestem o corpo das 3 inimigas de Fênix. Ikki pergunta quem seriam aquelas mulheres afinal, e elas respondem: nós somos as moiras, as 3 irmãs tecelãs do destino. Eu me chamo Cloto, a criadora, aquela que tece o fio da vida. Eu sou Lachesis, a diretriz, aquela que coordena o fio da vida. E eu sou Atropos, a implacável, aquela que corta o fio da vida. Você não vai sair daqui até se submeter à nossa vontade. E sou eu, Cloto, quem vai cuidar disso. Ikki responde: eu não sei o que vocês querem de mim, mas não sou um fantoche que vocês comandam usando fios. Cloto avança dizendo que irá provar o contrário. Ela ataca Ikki com seu poder, a roda de fiar esmagadora, porém o Fênix consegue se esquivar no último instante. Ikki concentra o Cosmo em seu dedo e diz: já que me trouxeram ao mundo dos sonhos, vou te mostrar o que é um pesadelo. Golpe fantasma de Fênix. Ikki dispara o golpe fantasma, acertando em cheio a mente de Cloto. As suas irmãs ficam surpresas ao presenciarem esse acontecido. Ikki diz que é inútil para as moiras tentar chamar Cloto agora. Eu ataquei diretamente o seu cérebro. Ela está lutando com seus demônios agora. Lachesis, Atropos, podem vir. Nesse momento Ikki se assusta. Cloto começa a rir. O Cavaleiro de Fênix fica surpreso ao perceber que a serva de Cronos estava consciente. Cloto responde que sim, você realmente acreditou que poderia me derrotar com essas ilusões? Nós nos alimentamos dos pesadelos da humanidade desde o início dos tempos. As demais moiras dizem que Ikki subestimou a sua irmã. Cloto mostra ao nosso convidado qual é o verdadeiro poder do Erebus.
Cloto diz que fará isso com prazer. Ela eleva seu cosmo e ataca Ikki com seu golpe, a roda de fiar infernal. O Cavaleiro de Fênix é atingido e sua armadura, que estava inerte, é completamente destruída. Ikki é jogado com toda a força em uma das ruínas daquele lugar. O Fênix estava ferido e, ao se aproximar, Cloto dizia: seu fogo se apagou, Fênix, e sua armadura, que é poderosa no mundo real, se despedaçou. Agora ela não é nada mais do que poeira no Erebus. Ikki caído responde: você ainda não me derrotou. As moiras então se pronunciam: você realmente acha que está no controle do seu destino? Ainda acredita que ninguém pode manipular você? No entanto, minhas irmãs e eu já intervimos 2 vezes em sua vida miserável. A primeira vez foi no dia em que foram escolhidos os seus locais de treinamento, quando ainda eram crianças. No exato momento que seu irmão Shun colocou a mão na caixa para pegar o seu papel, descemos a teia do destino para colocá-lo na Ilha da Rainha da Morte. Sabíamos que você iria se rebelar se tivesse puxado este lugar por conta própria, assim como sabíamos que por amor a Shun você tomaria o lugar dele se o destino o escolhesse. Ikki não consegue acreditar nessas palavras. Ele diz que isso é impossível. Cloto então continua: não foi sua escolha, e sim graças à nossa intervenção que você partiu para a Ilha da Rainha da Morte para obter a armadura de Fênix. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Para completar o plano de Cronos, você tinha que se tornar o inimigo dos Cavaleiros de Atena, pois eles acabariam matando você. Então intervimos uma segunda vez. Dessa vez foi no coração do santuário, para alterar o destino de seu mestre Guilt. As moiras também influenciaram o passado do mestre de Ikki. Ikki de Fênix enfrenta as 3 irmãs moiras no mundo de Erebus. E Cloto, após destruir a armadura de Fênix, revela que as moiras também foram responsáveis por alterar o destino de Guilt. Nesse momento voltamos alguns anos no passado. Vemos um homem de cabelos brancos, com a tatuagem da Fênix na testa. Essa era a verdadeira aparência de Guilt no passado. Os guardas do santuário impedem que ele prossiga e perguntam qual seria a sua identidade. Nesse momento, Guilt revela seu verdadeiro nome. Ele se chama Jorge e é o guardião da Ilha da Rainha da Morte. Deixe-me passar, por favor. O grande mestre está esperando por mim. O grande mestre dá as boas-vindas a Jorge. Faz tanto tempo que você deixou o santuário e abandonou seu título de cavaleiro para se exilar naquele pedaço de terra do antigo continente de Mu. À frente do grande mestre, Jorge estava de joelhos, porém ele dizia: não se engane, eu me curvo diante do altar de Atena e não de você. O grande mestre diz que Jorge continua confundindo a audácia com desrespeito. Mas não importa, Atena tem uma missão para você. Um novo aluno será confiado a você em breve. Você tem que treiná-lo para se tornar o Cavaleiro de Fênix. Você terá que ensiná-lo que o ódio é a fonte mais poderosa do cosmo. Faça dele um homem cruel e impiedoso, devorado pelo ódio e pela vingança. Jorge nesse momento responde o mestre: você acha que eu sou idiota? Atena nunca teria dado essa ordem. Essa missão parece coisa sua. De repente, de trás do trono sagrado, surge um cavaleiro de ouro. Insolente, como você ousa se opor ao grande mestre do santuário? Esse é Máscara da Morte de Câncer, que dizia: pobre verme, aprenda que as pessoas de sua espécie têm apenas um direito, que é o de se curvar diante dos poderosos. Máscara da Morte avança na velocidade da luz e acerta um soco repentino em Jorge. O antigo cavaleiro sente a dor do impacto daquele ataque e cai de joelhos. Máscara da Morte concentra o cosmo na ponta de seu dedo e diz: farei você pagar com as minhas ondas do inferno. Porém, de repente, o grande mestre o impede. Espere, Máscara da Morte. Chamei Jorge para convencê-lo e não para matá-lo. O Cavaleiro de Câncer diz que aquele homem merece uma lição. O grande mestre concorda. Leve nosso convidado para o Salão do Tormento. Logo eu encontrarei vocês dois por lá. Máscara da Morte sorri e diz que irá se divertir enquanto isso. Saga de Gêmeos, que se disfarçava de grande mestre, então se encontra com as 3 irmãs Moiras. Cloto dizia: Saga, você deve forçar este homem a levar seu aluno ao ódio e vingança. Fazendo isso, podemos ajudá-lo a estender seu domínio além das fronteiras do santuário, Cavaleiro de Gêmeos. Saga responde que manterá sua palavra e pede para que elas façam o mesmo.
Enquanto isso, somos levados até uma casinha que fica nos arredores do santuário. Aquele era o ateliê de um artesão que criava as máscaras das Amazonas. Ele havia acabado de fazer a máscara para a China e dizia: "Você já chegou na idade que deve começar a usar uma máscara de Amazona. Como o tempo voa. Eu fiz essa especialmente para você. Fique parada. Perfeito, combinou perfeitamente com você, pequena China." Naquele momento, o grande mestre chega no local, elogiando o trabalho do artesão. O homem diz que é uma honra receber o grande mestre em seu modesto ateliê. E o mestre responde: "Sempre admirei a delicadeza dessas máscaras que você faz, apesar de sua cegueira." Lodin, o cavaleiro de prata de escultor. Lodin agradece ao grande mestre. "Muito obrigado. O que posso fazer pelo senhor?" De repente decidiu usar uma máscara? O grande mestre responde que não. Na verdade, ele procurava uma máscara para um futuro súdito, algo que pode inspirar tanto respeito quanto medo. Pelo jeito, já encontrei o que preciso. O mestre do santuário olha na parede onde Lodin guardava algumas de suas máscaras, e dentre elas havia uma máscara vermelha e assustadora, sendo assim escolhida pelo mestre. Enquanto isso, os gritos de dor ecoavam pelo santuário. Jorge estava sendo torturado no Salão do Tormento. O antigo cavaleiro de fornalha estava acorrentado e sofria os danos dos ataques de Máscara da Morte. Seu corpo estava coberto por feridas e seu sangue manchava o chão. Máscara da Morte perguntava se Jorge iria obedecer ou se ele deveria continuar. Jorge se perguntava como um cavaleiro de ouro poderia infligir tanta crueldade. O cavaleiro de câncer diz que em breve arrancará o rosto desse miserável para adicioná-lo à sua coleção. Nesse momento, o grande mestre chega e diz: "Você não pode fazer isso. Seja paciente, cavaleiro de câncer. Uma grande guerra está se formando. Prometo a você centenas de vítimas para decorar as paredes de seu templo. Mas Jorge deve permanecer vivo. Você está em um estado lamentável. Jorge, você finalmente mudou de ideia." Mesmo sem forças, Jorge se mantinha firme e diz: "Nem um pouco. Você se esqueceu o que aconteceu há muito tempo, quando um homem devorado pelo ódio tentou usar a armadura de Fênix. Pois eu não esqueci. Sacrifiquei meu título como cavaleiro para garantir que tal tragédia nunca mais aconteça. Mas imaginei por um momento que a armadura veja essa criança como seu legítimo portador. O que acontecerá se ele só conhecer o ódio?" O grande mestre diz que entende. Aquele homem não tem intenção alguma de mudar de ideia. Jorge diz que isso seria como trair Athena, e por isso ele preferia morrer. O grande mestre então segura a máscara vermelha e concentra o seu cosmo. Ele diz: "Está certo, mas o que te espera agora será muito pior do que a morte. Este é o Satã Imperial." O grande mestre do santuário atinge o rosto de Jorge com a máscara vermelha, e ao mesmo tempo a técnica do Satã Imperial consegue atingir o sistema nervoso do antigo cavaleiro de fornalha. As correntes que o prendiam são quebradas, e Saga dizia: "Eu coloquei uma ilusão especial nesta máscara. Agora sua mente se submeteu ao meu poder. Você vai cumprir todas as minhas exigências." Jorge já não era mais o mesmo e diz que estava às ordens do mestre. Saga fala que é isso mesmo. "Finalmente você ajoelhou-se para mim." Naquela noite, o grande mestre alegou um ataque a Athena por um misterioso inimigo chamado Guilt. Ele ordenou a Shura, o cavaleiro de ouro do signo de Capricórnio, para persegui-lo, mas sem matá-lo. Shura o seguiu até que Guilt saísse do santuário, e além disso, Jorge também teve seu corpo marcado pela lâmina da Excalibur, sendo essa a origem de suas cicatrizes. De volta à Ilha da Rainha da Morte com seu corpo dilacerado e sua mente escravizada, ele seguiu as ordens do grande mestre ao pé da letra. Nesse momento vemos algumas cenas do triste passado de Ikki. O jovem garoto chega na Ilha da Rainha da Morte e conhece seu futuro mestre e sua filha Esmeralda, que viria a ser a amada de Ikki. Porém Guilt era cruel e seguia as ordens do grande mestre: treine essa criança com todo o ódio pelos próximos anos.
mostre a ele o inferno do sofrimento, aniquile impiedosamente a menor fonte de amor presente ao seu redor. Ele deve ser devorado pelo ódio, e quando isso acontecer, com todo o seu ódio e vingança, ele deve matar o seu mestre. Sim, obedeça a essa ordem, até que aos pés de seu cadáver, ainda fumegante, ele assuma a armadura de Fênix, mergulhado pelo ódio. Cloto mostra a verdade sobre todo o sofrimento que Ikki passou, seu árduo treinamento, a morte de sua amada Esmeralda e a morte de seu mestre cruel. Cloto dizia: pronto, agora você sabe como sua vida foi manipulada, Fênix. Tudo aconteceu como havíamos planejado. No Japão, os cavaleiros de Atenas se uniram para eliminar a ameaça que você apresentava. Com a sua morte, Cronos não teria mais que se preocupar, mas você inexplicavelmente voltou à vida, fazendo todo o nosso esforço e tempo serem perdidos, mas resolvemos isso aqui e agora. Ikki se levanta e mesmo sem sua armadura ele queima seu cosmo. Cloto pergunta se Fênix iria enfrentar seu destino novamente. Ikki responde: monstros! Cloto, não nego o passado de sofrimento que eu tive. Ele me fez ser quem eu sou hoje, mas por sua culpa, 2 almas puras foram sacrificadas. A de meu mestre, vítima da manipulação do grande mestre, e a da minha doce e inocente Esmeralda. E isso eu nunca vou perdoar. Chegou o momento de pagar por seus crimes. As moiras ficam surpresas e que queimam o seu cosmo em um nível mais alto. Elas se perguntavam: mas o que é isso? Chamas estão envolvendo o corpo dele e também a poeira do Erebus. Não pode ser. Então essa é a armadura de Fênix. Se juntando com o cosmo do Ikki e a poeira de Erebus, a armadura de Fênix ressurge das cinzas mais uma vez. Essa agora é a nova armadura de Fênix. Ikki de Fênix está preso no mundo do Erebus, lutando contra as irmãs Moiras, servas de Cronos, o deus do tempo. A armadura de Fênix acaba perdendo sua cor e poder, já que o mundo do Erebus tem suas próprias regras. Porém, após saber a verdade sobre o passado de seu mestre, Ikki eleva seu cosmo até o nível mais alto e desperta sua nova armadura de Fênix, que ressurgindo das cinzas e se juntando com a poeira do Erebus, agora consegue atingir o ápice de seu poder. Ikki dizia: sempre me recusei a usar o ataque secreto que Guilt me ensinou, tão grande era meu ódio por ele. Mas agora que sei a verdade, vou usá-lo apenas dessa vez. Isso será para honrar sua memória. Ikki concentra seu cosmo, o símbolo da Fênix aparece em sua testa. Cloto se assusta e suas irmãs pedem para que ela não se aproxime das chamas. O fogo em forma de Fênix fica em volta da mulher e nesse momento Ikki dizia: sinta seu castigo, asas incandescentes da Fênix. A Fênix de fogo se ergue do chão, acertando por inteiro o corpo de Cloto. A guerreira de Cronos então cai. Suas irmãs não conseguiam acreditar naquilo e Ikki diz que as próximas serão as duas. De repente um golpe de Ikki acerta as moiras e seus elmos são quebrados ao meio. O Cavaleiro de Fênix diz que agora finalmente conhece o rosto desses monstros. Lachesis dizia: não acredito, sinto um cosmo terrivelmente poderoso vindo deste homem. E Atropos completa: agora entendo o medo dos deuses por ele, e sua armadura também. Ela deveria estar morta. Como ela pôde voltar à vida no Erebus? E o que é essa forma e coloração? Ikki dizia: vocês que se gabam de saber de tudo, mas não sabem o essencial. Minha armadura é única entre as 88. Como o pássaro da mitologia, ela tem uma capacidade incrível e exclusiva, a de poder renascer das cinzas. Além disso, ela também tem o poder da assimilação, que dá a capacidade de absorver o que está ao seu redor e se adaptar. Aos poucos, ela foi absorvendo as micropoeiras do tempo, e agora ela se adaptou ao Erebus e pode se mover, assim como suas auras. Essa assimilação é apenas temporária, mas me dá tempo suficiente para derrotar vocês em sua própria casa e sair daqui. Atropos chama Ikki de desgraçado. Cortarei o fio de sua vida, depois de ter dilacerado seu corpo e também sua preciosa armadura. Atropos ataca com suas lâminas do destino final. Vários cortes são desferidos, porém Ikki se protege. Ele segura o braço de Atropos, que pergunta como Ikki conseguiu bloquear o seu ataque.
Ikki responde: eu já disse, sou o dono do meu destino e ninguém vai decidir minha morte por mim. Ikki lança Atropos para trás. Lachesis fala para sua irmã tomar cuidado, porém Atropos ataca novamente. Porém, antes que pudesse concluir o seu golpe, Ikki dispara o golpe mais destrutivo, a Ave Fênix. A armadura de Atropos é destruída e antes de cair ela diz: como um simples cavaleiro de bronze conseguiu me vencer tão facilmente? Ikki diz para Lachesis que já derrubou 2 moiras, agora só falta ela. Em pensamentos, Lachesis dizia: inacreditável, ele tem uma força muito superior ao que imaginávamos. Se eu quiser derrotar ele, vou ter que usar alguns truques. Fênix, parece que seu poder vem principalmente da raiva que o atormenta e que você a projeta em seus oponentes, mas eles são os que você mais odeia mesmo. Ikki queria saber o que Lachesis queria com essa pergunta, e ela responde: no fundo de sua alma, sinto em você uma grande tristeza misturada com uma profunda culpa, pois você se sente responsável pela morte dos seus entes queridos. O que você faria se eu te oferecesse a oportunidade de trazer um deles de volta à vida? Ikki então responde: está falando sobre meu mestre. Saber que ele era um homem bom antes não muda nada. Os crimes que ele cometeu após ser controlado pelo grande mestre não se apagarão. Ele merecia morrer. De repente, um túmulo surge bem abaixo de Lachesis. Ela dizia: Fênix, você realmente acha que eu estou falando sobre o Guilty ou está tentando apenas disfarçar? Veja isso. Você sabe muito bem quem é a dona desse fio da vida que eu tenho nas mãos, estou certa? Ikki fica surpreso. Aquele túmulo com o colar de flores é de sua amada Esmeralda. Lachesis diz que sim. Exatamente, Fênix. Esse é o fio da Esmeralda, aquela jovem inocente que você amou, que sempre estava ao seu lado na Ilha da Rainha da Morte e que morreu por sua causa. Vamos, pare de mentir para si mesmo. Guilty iria te dar um ataque que você provavelmente suportaria, mas você escolheu se esquivar, fazendo com que ele acertasse a Esmeralda de forma fatal. Mas eu posso mudar isso. Ikki pergunta o que Lachesis queria dizer e ela responde: mesmo que você coloque a culpa no Guilty, no Grande Mestre ou em nós, o único responsável pela morte dela é você, e você nunca se perdoou. Ikki corre na direção de Lachesis. Ele diz não acreditar naquelas palavras. Lachesis então salta e ativa a sua habilidade chamada de Equilíbrio do Destino. Ikki fica de frente com o túmulo de Esmeralda. Lachesis estava mexendo os fios. O corpo de Ikki acaba sendo capturado pelos fios. Novamente o Cavaleiro de Fênix estava imobilizado. Ikki tenta se libertar, porém Lachesis dizia: não tente nem se esforçar. Um simples humano não pode se livrar disso. Então me deixe aproveitar este momento para explicar a você a escolha que pode fazer. Normalmente não é possível reconectar o fio rompido de uma vida, mas graças ao meu poder posso ajudar a salvar a vida daqueles que morreram injustamente. A única condição é de que outra vida seja oferecida como sacrifício, a do responsável por essa injustiça. E é com essa regra que o equilíbrio do destino permanece, uma vida por outra. Ikki finalmente entende. Então você quer dizer que... E nesse momento vemos que Cloto e Atropos novamente estão de pé. Cloto dizia: sim, se você quer que Lachesis traga Esmeralda de volta à vida, você deve deixar Atropos cortar o fio do seu destino. Em outras palavras, concorde em morrer e sua amada viverá novamente. A decisão é sua, Fênix. Ikki estava caído de joelhos. E imóvel, ele vê o espírito de Esmeralda se aproximando. Ela toca em seu rosto e Ikki chama por seu nome. Lachesis diz que Fênix fez a melhor escolha. E Atropos fala que agora que Ikki desistiu, finalmente seu fio pode ser cortado. Ela ataca com sua técnica o cutelo fatal. Porém, ao atingir o fio da vida de Ikki, ela não consegue rompê-lo. Atropos fica assustada. O fio do Cavaleiro de Fênix brilhava e estava intacto. Ele estava ficando incandescente junto de sua armadura. O que isso poderia significar? Ikki então responde:
Suas idiotas acreditaram mesmo que Esmeralda iria querer que eu me sacrificasse para que ela renascesse neste mundo. O passado já foi e não deve ser mudado, pois é parte integrante de nossas vidas. Para eu ser capaz de me perdoar um dia pelos meus erros, devo saber como aproveitá-los para fazer o que é certo hoje. Eu devo libertar os humanos desses fios malditos, nos quais vocês brincam com o destino dos outros. Armadura sagrada de Fênix, vamos liberar toda a nossa força. Exploda, Cosmo! Nesse momento as asas da armadura de Fênix se abrem. Elas emanam um brilho incandescente e que ataca com a ave Fênix. Ele acerta as 3 moiras com todo o seu poder. O intuito do Cavaleiro de Bronze é acabar com o Erebus, até ele virar cinzas. As 3 moiras são derrotadas e seu mundo é destruído, enquanto o Erebus ficava em ruínas. E que vai embora dizendo: Cloto, Atropos e Lachesis, seu mundo está prestes a entrar em colapso. Deixarei vocês vivas para assistirem como castigo. Adeus. As irmãs Moiras então respondem: Maldito Fênix, ele não nos deixa escolha. Para evitar que ele se torne Hades, devemos usar o fio de oricalco que Cronos nos confiou. Só temos uma opção. O poder do oricalco nos permite modificar um momento precioso no passado de um humano, mesmo que o preço a pagar por esta ação seja a nossa própria morte. Fênix, você errou em nos deixar viver, porque agora vamos combinar nossos poderes para mudar seu Kairos para sempre. E que pergunta o que seria Kairos? E Lachesis responde: o Kairos é, por definição, o momento crucial no passado de um homem que determina todo o seu destino. E graças ao poder do fio de oricalco, podemos mudar o seu aqui e agora. Lachesis utiliza o Cosmo das Moiras para ativar a habilidade da mudança no Kairos, utilizando o fio de oricalco. Ela dizia que o momento crucial em que Pandora o escolheu como receptáculo de Hades seja modificado, que o colar do deus do submundo desapareça de seu pescoço e agora esteja amarrado ao de seu irmão Shun, que é o humano com o coração mais puro, criando assim um novo presente e, portanto, um novo futuro, no qual ele estará condenado a se tornar em seu lugar a nova reencarnação de Hades. E que fica furioso, ele pede para que Lachesis pare e deixe seu irmão em paz. Porém já era tarde demais, seu Kairos já mudou, assim como seu destino e o de seu irmão. Este é o destino que sua teimosia em não morrer o levará, e que diz que isso não poderia ser real. Nesse instante as Moiras começam a ser consumidas junto com o mundo de Erebus, e em suas palavras finais elas dizem: Olhe, Senhor Cronos, apesar de nossa morte, nossa missão está cumprida. Agora seu desejo irá se realizar, Deus do Tempo. E que sem acreditar, grita o nome de seu irmão Shun. Agora o Cavaleiro de Andrômeda herdou o seu destino terrível. De repente somos levados de volta para a Ilha Canon. Shun estava com seu irmão Ikki nos braços. Ikki recobra a consciência e reconhece o seu irmão Shun. Ele pergunta onde estavam. E Shun responde que estão na Ilha Canon. Saori sentiu que você estava em perigo, então todos nós partimos para te ajudar. Junto de Shun, vemos Saori, Seiya, Shiryu e Yoga. E ao fundo estavam os estigmas que Ikki derrotou antes de ir para o Erebus. Seiya então diz: pelo jeito chegamos um pouco tarde, foi você quem derrotou todos esses estigmas. E que se lembra apenas de ser atacado quando estava a caminho do vulcão, mas depois disso, tudo se tornou um borrão na sua cabeça. É como se eu tivesse vivido um pesadelo. Seiya começa a rir e diz que o importante é que Ikki não se machucou. Todo mundo estava realmente preocupado com você. Ikki diz que isso foi inútil, afinal, ele tem idade o suficiente para se defender sozinho. Agora tenho que ir. Ikki continua seu caminho solitário, deixando os outros Cavaleiros de Bronze para trás. Shun diz para seu irmão que em breve eles irão se reencontrar, e Seiya dizia: esse cara não muda mesmo, sempre é um lobo solitário. Saori diz que é o contrário, eu sinto que Ikki está muito diferente, como se o próprio futuro dele tivesse mudado, aliviando o peso de um destino pesado demais para suportar, e agora mergulhado mais ainda no fundo de sua própria culpa. Quem observava ao longe era Cronos, o deus do tempo, que diz: você tem razão, Atena, e eu terei que cuidar para que ele esqueça de tudo o que aconteceu hoje.
Veja, grande Zeus, você não precisa mais temer o futuro. Graças a mim, o Fênix nunca será a reencarnação de Hades. O grande eclipse final nunca aniquilará o mundo e Hades terá apenas o grande eclipse. O futuro dos deuses e deste mundo estão a salvo. Então, finalmente, conceda meu pedido. Faça de mim o mais novo deus do Olimpo para estar ao seu lado. E nesse momento, a imagem de Zeus, que está no grande quadro de pedra, à frente de Cronos, o responde: sinto muito, Cronos, você fez o que era esperado de você, mas nunca será nosso igual. Cronos fica surpreso com as palavras de Zeus, que continuava: para cumprir a sua missão, você recorreu à ajuda de Hefesto e seu oricalco, prova de que você definitivamente não é poderoso o suficiente para ser um olimpiano. Cronos diz que o rei dos deuses tinha lhe prometido, porém Zeus continua firme em sua decisão. Eu nunca prometi nada, apenas disse que pensaríamos nisso. Não ouse contestar a minha decisão, Cronos, ou você vai se arrepender. O cosmo de Deus vai embora. Cronos fica desolado, acreditando que Zeus apenas o usou. Cronos então utiliza seu poder para destruir o quadro dos deuses olimpianos. Ele dizia: Zeus, o poderoso, o respeitado, na realidade não passa de um mentiroso. Os olimpianos são mentirosos e cruéis, ousaram zombar de mim, então sofrerão a minha vingança. Quem presencia aquilo é Arquítus, o servo mais fiel de Cronos. Ele fica surpreso com a engrenagem que estava escondida atrás do quadro dos deuses. Ele pergunta para seu senhor o que era aquilo e Cronos diz: Arquítus, isso é o lendário relógio do juízo final. Se eu conseguir tornar essa arma operacional novamente, terei em minha posse um poder incomparável, capaz de esmagar Zeus e todos os seus olimpianos com os meus punhos. E como eles se recusaram a me aceitar, eu juro dominar todos eles. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?